Deixa eu conversar agora com a psicóloga Simone Oliani. Tudo bem, Si? Tudo, Lu. Prazer te receber, viu? Prazer é meu poder estar aqui e contribuir, esclarecendo alguns temas que você me chama para bater papo. Eu fico muito feliz. A Simone, ela tem um linguajar fácil de entendimento, a gente gosta muito quando ela vem. O nosso papo hoje é a respeito de alienação parental. O que isso pode causar na vida da criança? A princípio, a alienação parental é a guerra de pai e mãe na disputa de quem fica com o filho, né? É a tentativa de desqualificar o parceiro, o ex-cônjuge, impedindo que a criança mantenha o vínculo afetivo, promovendo mais a separação da criança com aquele que não ficou com a guarda. E o coitadinho fica no meio da guerra. Fica como um cabo de guerra, e na disputa desse poder todo, de que quem é mais importante na vida da criança, muitas vezes ele se esquece que a criança está ali, está no processo de desenvolvimento e de aprendizagem de como se estabelece as relações. E essas pessoas que deveriam cuidar acabam produzindo sofrimento. A gente fala de criança, mas no caso é criança, adolescente, qualquer parte menos favorecida, no caso, com menos força emocional, digamos assim. Isso. Vamos considerar criança até mais ou menos 12 anos e adolescente de 12 anos em diante. Então, tanto a criança como o adolescente acabam sofrendo nesse processo de disputa de guarda, não só de disputa de guarda, mas também num processo de desqualificação do outro pai, né, ou da mãe. Porque às vezes eles estabelecem novas relações afetivas e no processo de alienação com o novo parceiro facilita ainda mais a desqualificação do que está distante. Aí, gente, o que acontece? A gente recebeu um vídeo também através das redes sociais, né? Todo mundo divulgando, todo mundo compartilhando esse vídeo de aparentemente é um adolescente que não concorda com a decisão judicial de ter que ficar com a mãe. Uma coisa é a disputa do pai e da mãe pela guarda do filho. Aí, uma vez que a justiça já determinou, vai ficar, no caso desse menino que vocês vão ver agora, a justiça determinou que ele ficasse com a mãe. Porém, ele não quer. Ele quer ficar com o pai e está sofrendo por isso, porque não concorda com a decisão da justiça. Então, vamos ver agora esse vídeo e a Simone vai comentar a respeito de como trabalhar a cabeça dessa criança, quais são os danos psicológicos que essa criança, esse adolescente pode sofrer com uma decisão dessa a contragosto. Vamos ver. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar um pouco da minha vida. Bom, atualmente eu moro em Curitiba com a minha mãe. Meus pais são separados. Já faz uns 5 anos e meio. E nesses 5 anos e meio já ocorreu muita coisa. Só que quando a gente ocorreu essa separação, a gente perdeu contato com meu pai durante alguns meses, uns 6 meses. Não vemos nem falamos mais com ele. Que meu pai era um cara mau e ficava tentando colocar isso na cabeça minha e dos meus irmãos. E um dia meu pai conseguiu que a gente se visse, né? Conseguiu uma visita. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar um pouco da minha vida. Bom, atualmente eu moro em Curitiba com a minha mãe. Meus pais são separados. Já faz uns 5 anos e meio. Mas enfim. Logo depois eu escolhi morar com meu pai, que eu achava que seria melhor. Eu gostaria mais. E eu pedi pra minha mãe que eu queria morar com ele e tal. Só que ela me disse não, que eu não podia, porque eu podia só viver com ela, porque ela não aceitava isso. E nisso eu fiquei muito triste. O que ocorreu de verdade era que a gente sofria muito com as violências
que meu avô fazia contra mim e contra o meu irmão mais novo. A gente sofria muito porque ele batia muito na gente e ficava ameaçando, dizendo que se a gente falasse pra qualquer pessoa, a gente apanhava mais. E nisso minha mãe vendo, não fazendo nada, a gente se sentiu muito reprimido, assim, muito com medo. Eu só quero morar com meu pai, ser feliz, voltar a viver. Eu sinto que eu não tenho mais voz. Eu falo o que aconteceu, eu falo o que eu quero. Eu só quero morar com meu pai e ser feliz. Tocar um instrumento, cozinhar com ele, ficar com ele. O que não ocorre na casa da minha mãe. A gente sente, tadinho, o drama dele de querer ficar com o pai, não querer ficar com a mãe, e a justiça determinou que ele fique com a mãe. Contra a decisão judicial, a gente não tá falando, esse não é o tema, tá, gente? Se a justiça está certa, quem está certo, se o pai está certo, se a mãe está certa, não é isso. A questão é a criança, o desejo da criança, o desejo do adolescente. O que isso pode trazer de consequências psicológicas para ele? Graves. Pelo tom de voz dele, eu vi o vídeo na íntegra no YouTube. O tom de voz é de muita dor, muito sofrimento. E ele fala que não tem mais vida, que ele não é feliz, então tem um quadro de depressão instalado aí. Ele fala de abusos, de maus tratos, de agressão física até, por parte de membros da família. E isto vai produzindo na criança um desamparo. Esse desamparo vai produzir sérias consequências no futuro, nas relações interpessoais que ele vai estabelecer. As pessoas que ele confiava, que devia proteger, acabam agredindo, desqualificando o pai. Ele descreve que falavam mal do pai e que se ele falasse mal do pai, ele ganhava presentes. Então, é muito sério o dano que está sendo feito com essa criança, o sofrimento. É muita punição, é muito aversivo que essa criança está vivendo nesse ambiente, e ele está buscando viver com alguém com quem ele se identifica, com quem ele está próximo, com quem há trocas afetivas. No caso desse menino, ele termina o vídeo dizendo: me ajudem. Eu quero ser feliz, eu quero voltar a viver. Então, quais são as consequências para esta criança? Normalmente, a gente tem visto que crianças que são alienadas, isto é, ficam longe das pessoas que ela ama, pai e mãe, deveria ter os dois próximos, os dois com uma relação saudável. Essas crianças vão ter dificuldade de relações interpessoais, são crianças que podem apresentar um quadro de ansiedade ou de depressão, algumas vezes pode chegar ao suicídio. Outras acabam fazendo uso de substâncias entorpecentes para poder lidar com aquela aversividade. Vão ter dificuldade de confiar nas pessoas. Então, os danos são gravíssimos na medida em que vai intensificando a ação coercitiva desse tipo de relação. Então, o pai e a mãe, sabendo disso, né, sabendo do que pode acontecer, desses traumas todos da criança, tem que tomar uma atitude de imediato. Nesse caso, parece que há uma disputa jurídica. Né? A criança pede, mas tem vários outros casos em que não há uma disputa assim, em que a guarda... Eu acho que a gente precisa colocar o que está acontecendo hoje. Na sociedade moderna, as famílias eram pai e mãe, e normalmente era atribuído à mãe a guarda das crianças na separação. Entretanto, na sociedade contemporânea, os dois, o pai tem participado muito mais ativamente do cuidado dos filhos, e o pai também tem participado mais ativamente de participar da escola, fazer tarefas, acompanhar das atividades sociais, esportivas das crianças, muito mais que era no passado. Com o advento das separações, os dois gostariam de participar ativamente do processo da criança. Tem ex-pai, ex-mãe, aliás, tem ex-marido, tem ex-mulher, mas não tem ex-pai e ex-mãe. Eu acho que é isso que precisa ser analisado, que os dois são importantes no cuidado da criança. Desde que tanto o pai quanto a mãe desempenhem uma relação saudável com a criança.
permitir que essa criança possa expressar o que pensa, o que sente, não desqualificar o sentimento da criança. Precisa ser valorizado e essa criança precisa ser ouvida. Quando ela grava um vídeo e coloca na internet, ela está dizendo: me escutem. Escute o que eu estou sentindo, valorizem o que eu estou sentindo. Nesse momento, eu quero voltar a viver. Eu só quero ser feliz. Olha, esse nosso papo aqui é para você, pai ou mãe ou qualquer membro da família que esteja de alguma forma alienando essa criança, esse adolescente. Saiba que existe uma vida ali que está sofrendo. E quando vocês atentarem para escutar o que eles precisam falar, eles estão ansiando desabafar e não estão conseguindo porque vocês se julgam adulto suficiente para que eles não se manifestem, essa criança vai crescer com sérios traumas psicológicos e a culpa vai ser sua. Extremamente sua, que não escutou o que o seu filho precisava falar e queria falar. Então, por favor, escutem o que uma criança de 4, 5, 6, 12, 15 anos precisa falar, porque eles têm direito. Uma coisa é justiça, outra coisa é desejo de um ser humano que precisa falar. Tá bom? Obrigada, Simone. Tema duro esse, né? Difícil, porque as pessoas ficam magoadas com quem elas mantinham uma relação afetiva, né? E o filho acaba sofrendo as consequências disso. Pense nisso, tá bom?